Glória a Deus, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja reinando no seu coração, amém? Amém. Tudo rapidinho hoje, hein? 19h52, glória a Deus. Queridos, aqueles que passaram no encontro, como arde o coração de Deus? Vamos lá de novo, lá. Como é que arde? Pelo que arde o coração de Deus? Partindo desse princípio, o que você, o que eu, o que nós estamos fazendo para que nós possamos atender ao anseio do Senhor por essas almas? Qual tem sido a nossa colaboração para o crescimento do reino de Deus? Qual tem sido o nosso empenho? E disse Jesus: sigam-me, e eu os farei pescadores de homens. Aí aqui eu quero que você repita. Jesus disse a ele, volta lá, número 17. Disse: sigam-me, e eu os farei pescadores de homens. Vamos lá? E no mesmo instante eles deixaram as suas redes e o seguiram. Vamos, gente. Indo um pouco mais adiante, viu num barco Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, preparando as suas redes. Mais um versículo. Logo os chamou e eles seguiram, deixando Zebedeu, seu pai, com os empregados no barco. Amém, queridos, até aqui. Jesus, ele chamou os seus discípulos e ele deu uma incumbência. Ele chama os pescadores, ele chama pessoas artesanais, ele chama pessoas do povo, ele chama as pessoas comuns assim como eu e você. Ele não foi em uma faculdade de teologia, ele não foi no templo onde os seminaristas eram treinados, ele não foi nas grandes faculdades procurar doutores, procurar pessoas que estavam numa camada social mais elevada. Não, ele foi no meio do povo, e ele buscou pescadores. E aí isso às vezes me faz refletir o porquê de pescadores, e porquê que Jesus, nós sabemos, né, nós temos aquilo que nós aprendemos até lá no AFA, né? Olha, agora vocês são pescadores. Aqueles que passaram no AFA, ele ganhou o título de pescador. E nós falamos de rede, nós já fizemos campanha aqui, penduramos uma rede, e as pessoas que iam sendo ganhas eram representadas através de peixinhos que nós colocamos ali. Nós imaginamos jogando-se a rede, mas Deus, ele me fez refletir que vai muito mais além. Essa comparação, esse paralelo que Jesus ele faz entre o evangelista, entre o homem que cumpre o ID do Senhor, entre a mulher que é chamada por Deus para cumprir o ID do Senhor, esse comparativo. Olha, deixem aí as suas redes, deixem aí os seus barcos, ou seja, deixem os seus afazeres, que agora eu os farei pescadores de homem. Vai muito mais além do que simplesmente jogar uma rede ou jogar um anzol. E é sobre isso que nós vamos falar nessa noite, baseado nas estratégias que Deus tem nos dado, e que eu vejo assim de uma forma muito preocupante. E me permita ser bem sincero aqui, queridos. Tadel, treinamento avançado de líderes. Então estou falando com líderes e futuros líderes, pessoas compromissadas com a obra de Deus. Mas eu vejo assim de uma forma triste, que nós temos estratégias nas células. Nós temos lá painel da salvação, nós temos o projeto Natanael 3, nós temos, né, a caminhada evangelística, caminhada de oração. Eu vejo como os líderes são tão relapsos nesse sentido, que não exploram a parte evangelística. Os líderes às vezes até se preocupam bastante em preparar uma mensagem legal, né, poder atingir aqueles que estão ali dentro da célula, mas
Qual é o objetivo fundamental da célula, queridos? Deixa eu perguntar para um aqui, vamos lá. Ricardo, qual o objetivo fundamental, principal da célula? Consolidar os membros. Vamos lá, Everton, o que é? Para qual o objetivo fundamental da célula? A célula serve para nos alimentar, para consolidar aqueles que nós ganhamos, tudo bem. Serve para nós nos alimentarmos da palavra de Deus. Mas o papel da célula, o principal objetivo da célula, é ganhar vidas. É pescar vidas, é estar saindo da zona das quatro paredes aqui, ir lá fora e ter oportunidade de chamar aquele nosso vizinho que não estaria no ambiente da célula, porque no ambiente da igreja, porque tem aquela visão, acompanha os boatos que acontecem na televisão, que pastor é isso e aquilo, lavagem cerebral, pessoa. E na célula, numa casa, num ambiente familiar, residencial, é mais fácil. Mas por que nós não estamos explorando isso dentro da nossa célula? Por que os líderes não estão explorando isso dentro da célula? Por que os líderes, na hora de falar do projeto Natanael, não... Da onde veio essa estratégia? O que significa? Quem foi Natanael? Por que Natanael 3? Para quem é o alvo do projeto Natanael? Vai ter gente que não sabe falar, não vai saber explicar. Simplesmente porque não é explorado pelo líder. O líder não tem dado a importância que realmente tem que ser dada. Nós precisamos entender que nós temos, Deus, Ele nos deu uma ordem. A ordem de Deus para nós, ela é comparada com a ordem de Deus para os homens que iniciaram o povoamento na terra. Cresçam e multipliquem, vão e façam discípulos, preguem em todas as nações, batize-os, ensine-os. Eu vou estar com vocês, vocês não vão fazer essa obra sozinhos, mas eu quero que vocês vão e eu quero que vocês façam discípulos. E por que basear em pescadores? Por que fazer essa comparação? Porque Jesus fez essa comparação e hoje nós vamos nos aprofundar um pouco mais. Eu gostaria que você acompanhasse o meu raciocínio e talvez aqui você encontre a resposta por que você lá na sua célula não está explorando o projeto Natanael, caminhada de oração, purê de batatas, painel da salvação. Por que você desistiu do seu Natanael? Por que você não tem se intensificado na sua vida evangelística? Talvez você identifique o porquê. Amém? E eu quero usar aqui como parâmetro para 90% dos nossos textos bíblicos aqui, um dos maiores evangelistas que o planeta Terra já conheceu, que é o nosso irmão Paulo. Então vamos lá. E Jesus, é claro, né? Vamos lá, o primeiro dele, Marcos capítulo 15. Marcos capítulo 15. Marcos capítulo 15, versículo 15 e 16. Desejando agradar a multidão, Pilatos soltou-lhes Barrabás, mandou açoitar Jesus e o entregou para ser crucificado. Os soldados levaram Jesus para dentro do palácio, isto é, ao pretório, e reuniram toda a tropa. Primeiro tópico que eu vejo aqui, para que nós possamos ser bons evangelistas, bons líderes, é que nós temos que persistir com o propósito. Nós temos um objetivo.
Deus, Ele colocou um objetivo no seu coração, no coração da igreja, no coração da igreja dele. Eu não vou nem falar, o projeto Natanael, na Igreja Batista Alfa, ou no MDA, não. Deus, Ele deu uma ordem para todos nós, portanto, vão e façam os discípulos. E não é só um texto, tem vários textos que Deus, Ele nos diz, que nós temos essa incumbência de fazer os discípulos. Nós vemos aqui que Jesus, Ele tinha um objetivo, Ele tinha que ir para a cruz. A obra redentora do ser humano na terra só estaria completa após a morte de Jesus e morte de cruz. E ali ele já estava num processo de humilhação, num processo de agressão. E ele como Deus, ele como um ser soberano, como o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, ele poderia, olha, não dá não, viu, Pai? Esse povo não me merece, esse povo não merece essa redenção. Vamos acabar com tudo e vamos começar novamente. Vamos começar do zero. Mas não, ele teve paciência, queridos. Paciência é o primeiro tópico que nós precisamos ter quando nós temos um objetivo ao ser alcançado. Então não adianta eu colocar lá um projeto Natanael, antigamente nós tínhamos o projeto Anjo da Guarda, temos lá o caminhada de oração, caderno de oração, de pedidos e tantas outras estratégias que Deus nos dá, mas eu não tenho paciência para esperar o momento certo. Nós precisamos entender que nós precisamos esperar o momento certo. Fazendo um comparativo com o pescador, nós temos aqui vários pescadores amadores, mas nós temos um pescador, pelo menos um pescador profissional ali, não é? Ali ó, está ali atrás, pescador profissional, vive da pesca. O pescador, ele tem que ser paciente. Não é todo dia que você sai para pescar e você volta com o barco cheio. Não é toda a rede que você joga que ela vem carregada. Não é na hora que você joga o anzol, naquele próximo minuto, pronto, a isca já foi mordida, o peixe já está fisgado. Quantas pessoas não gostam? Eu já ouvi isso várias vezes. Antigamente eu gostava de pescar, perdi o gosto. Na verdade eu não perdi o gosto, na verdade me falta tempo. Me falta tempo, então como eu não tenho tempo, então pode ser que eu acho que perdi o gosto. Mas antigamente eu gostava de pescar. E quantas vezes eu ouvi: não, eu não tenho paciência para esse negócio não. Não tenho paciência para esse negócio não. Jogar ali, ficar ali esperando a boinha afundar, e a boia não afunda, e a boia não afunda. Quem é assim que não tem paciência para pescar? Tem alguém aqui assim? Olha lá, ó. Ali atrás tem alguns lá. Não tenho paciência. Eu não tenho paciência. Fui pescar um dia, o pastor Manuel estava aqui ainda, nós combinamos, fomos lá no pesqueiro que tem lá atrás, fomos almoçar lá, passamos o dia lá e estava meu pai, pastor Manuel, mais algumas pessoas lá, e a gente está ali. Daqui a pouco meu pai já largou a vara, e o meu pai tem essa voz bem tranquila, né, bem calma, né, uma voz tranquila, aquela vozinha que, a melodia, e nós estávamos ali esperando o peixe fisgar. De repente meu pai começa a contar os causos, os peixes, ó, que a voz dele, isso, aquilo, e pá. E ele saía, daqui a pouco ele voltava, e a gente ali, ele queria contar caso. Não tem paciência. Quem não tem paciência não consegue pescar, queridos. E quem não tem paciência não consegue pescar vidas aí fora também, porque quer que seja no tempo dele. Não tem tempo para esperar a batata cozinhar, né? Quando nós falamos de projeto Natanael, quando nós falamos do purê de batatas, qual é a diferença de uma igreja que está como um purê de batatas pronta, está amalgamada ali, ela está unida, e pessoas que não têm compromisso, pessoas que têm, cada um tem a minha vida, é um saco de batata. Quando você abre o saco, vai cada um para um lado. O purê de batata não, está ali, ó, amalgamado. Só que para chegar a esse ponto de estar amassado, amalgamado, tem um processo muito grande, um processo de aquecimento da batata, de descascar a batata, de preparar, amassar a batata, juntar uma na outra, e aí entra
as pessoas que estão lá fora. Nós temos a paciência através da oração, através do jejum, através dos convites, através das palavras certas, dos momentos certos, através de uma ministração no momento oportuno. E com paciência, como diz a palavra do Senhor, esperei com paciência no Senhor e Ele ouviu o meu clamor. Eu creio que no momento certo, Deus vai ouvir o seu clamor e vai honrar o tempo que você tem investido de oração, de cuidado, por uma vida, seja ela quem for, seja um familiar, seja o seu Natanael, seja alguém de fora, porque já uma dica, né? O Natanael vai ter que ser explicado pelos líderes na próxima quinta-feira. O projeto Natanael tem o objetivo, vidas para a igreja local. Então, por exemplo, vou dar um exemplo, eu estou orando pelo meu familiar que mora lá na Bahia. Não entra no projeto Natanael, continue orando para ele, ore bastante, jejue, faça campanha, mas não entra no projeto Natanael. O projeto Natanael é para a igreja local, é alguém que você pode levar na sua célula, é alguém que você pode trazer para a igreja, é alguém do seu meio, é alguém ali do seu bairro, do bairro da igreja. Mas eu estou orando o meu Natanael, trabalha comigo. A não ser que você tenha uma célula lá no seu trabalho, e aí você está investindo na sua célula. Amém, queridos? Sem paciência, se não formos pacientes, não vamos conseguir atingir o objetivo do evangelismo que Deus espera de nós. Segundo lugar, 1 Coríntios capítulo 9, versículo 16. Aí nós já temos conselhos do nosso amado irmão Paulo. Porque se anuncio o evangelho, não tenho do que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação, e ai de mim, se eu não anunciar o evangelho. Deixa eu ver essa tradução aí. Contudo, quando prego o evangelho, não posso me orgulhar, pois me é imposta a necessidade, a obrigação, queridos, de pregar, e ai de mim, se eu não pregar o evangelho. A segunda característica de um pescador é a coragem. Covarde não pode ser pescador. Quem tem medinho não pode ser pescador, porque o pescador ele vai trabalhar à noite. O pescador ele entra na água que ele não sabe o que tem na água. Já viu alguma coisa estranha, Ricardo, nos rios que você vai pescar aí de vez em quando? É cobra, aquelas enguias, né, que é cobra d'água, tem hora que bate, passa em você, você levanta a peneira. Tinha um lugar que eu ia pescar lá em São Paulo, Jardim Aracati, a gente ia pescar de peneira, enfiava a peneira embaixo do mato, quando levantava, aquelas enguia vinha um monte de coisa junto. Isso quando você não é picado por algum inseto. Então, quem vai pescar, quem é pescador, não pode ter medo. O pirata está lá, seu Antônio está lá com o barco dele, eu vou sair para pescar. E de repente, ele ouviu na televisão que tem tubarão agora no mar. Não, que isso, tem medo de tubarão, isso, vai que eu pego um tubarão, e aí, vai que eu pego. E olha, queridos, às vezes você dá risada, mas pega, viu? Várias vezes, vários cação, né? Não vou nem falar que é tubarão, vários cação aqui. Cação é filhote de tubarão. Não, mas eu tenho medo. Onda, e se meu barco virar quando eu estiver atravessando a arrebentação, como eu não sei nadar, tenho medo. Não presta para ser pescador. Não pode ter medo de inseto, não pode ter medo do escuro, não pode ter medo de chuva. Jesus ele está falando aqui para nós através de Paulo: olha, eu não tenho de que me engloriar, eu não tenho do que, porque eu sou bambambam. Olha, gente, a minha célula multiplicou 10 vezes, porque eu sou um evangelista top, porque a minha célula multiplicou, porque eu trouxe. Tem gente que é assim, que gosta de se gloriar, gosta de se vangloriar por aquilo que faz. Paulo está dizendo aqui, não tenho do que me gloriar, porque me é imposta essa obrigação, e ai se eu não fizer. Deus, ele não te dá a opção de fazer ou não. Se você é crente, lavado e remido pelo sangue, você tem essa obrigação. Nós temos essa obrigação de falar de Jesus, queridos, e não podemos ter medo. Tem gente que tem medo de falar de Jesus lá no seu trabalho.
Não, vão saber que eu sou crente. Ah, depois vão ficar tirando sarro de mim. Tem gente que tem medo de falar de Jesus lá na escola que estuda, porque tem vergonha de falar de Jesus. Tem gente que tem medo de andar com a Bíblia debaixo do braço. Deus, Ele nos deu uma obrigação, queridos. Se eu tiver medo de travar uma batalha contra o inimigo das nossas almas, para poder orar, porque tem gente que é assim, não, vou orar para o fulano de tal é macumbeiro, ele está envolvido lá no candomblé, na macumba, isso e aquilo, vou orar pela vida dele. Não vou orar não, tem medo do diabo. Se tiver medo, não presta para ser pescador. Se tiver medo, não presta para ser pescador de homens também, está sendo reprovado como pescador de homens. Deus espera de nós, Deus não nos deu espírito de covardia, mas de temor e de moderação. Deus nos deu espírito de avançar e não de recuar. Deus nos deu a unção, Deus nos deu o teu Santo Espírito que habita em nós, para nos dar coragem para enfrentar todas as batalhas, para que o propósito de Deus aconteça aqui na terra. E o principal desses propósitos, queridos, não é você ficar rico, não é acabar com as enfermidades na terra, não é fazer com que você não tenha problemas, é ganhar vidas para Jesus. O mais importante para Deus, queridos, não é o nosso bem-estar aqui. Não vá pensando você que não, olha, Deus está preocupado, a preocupação de Deus é com o meu bem-estar, é eu estar comendo bem, é eu estar vivendo bem, debaixo de um teto legal, é eu estar, bem financeiramente, porque se a preocupação de Jesus fosse essa, os discípulos dele não teriam todos morrido de forma violenta, teriam todos morrido de velhice, nadando em dinheiro e num conforto extremo. A preocupação de Jesus é com almas, é com vidas. E o que nós estamos fazendo com essa preocupação de Jesus, o que você lá na sua célula está fazendo, o que eu como pastor dessa igreja estou fazendo para que isso aconteça. Aí nós vemos líderes envolvidos em guerrinhas, em birrinhas, em intriguinhas, líder com anfitrião, anfitrião com líder, líder com supervisor, supervisor com líder, supervisor com líder, supervisor com pastor, intriguinhas, e estamos despreocupados com o mais importante, que são vidas para o reino de Deus. Estamos preocupados com o nosso umbigo, com o nosso bem-estar. Não, eu quero se for assim. E o que é mais importante para Deus, que são as vidas, nós estamos negligenciando. Não temos coragem de passar por cima do nosso eu, para que o propósito do Senhor venha se concretizar nas nossas vidas. Estamos nos acovardando diante dos desafios que estão se apresentando para nós. Nós estamos nos acovardando, porque preferimos satisfazer os nossos desejos, preferimos a nossa tranquilidade, preferimos o nosso bem-estar, preferimos fazer a nossa vontade do que fazer a vontade de Deus. Precisamos ter coragem para sermos pescadores de homens. O pescador, ele precisa ter coragem para ele enfrentar todas as intempéries e todas as obscuridades e novidades que possam surgir. Nós temos vários exemplos na Bíblia, até com seus discípulos mesmo, que saíram para pescar, mas enfrentaram tempestade no meio do caminho. Quantas pessoas saem para pescar, e mesmo com toda a tecnologia, queridos, mesmo com toda a tecnologia, se você entrar no site, tem um site da Marinha lá, você entrar no site da Marinha, ela te dá a previsão de tempo até o final do ano. Previsão, o nome já diz, é previsão, não é certeza de nada. Pode acontecer um pescador atravessar essa arrebentação agora para ir visitar uma rede dele lá, e de repente o tempo vira, entra um vento, vocês chamam de noroeste, né? O vento que sopra, terral, né? Entra um terral e daqui a pouco inverte tudo. E se o pescador tiver medo, ele nem sai da areia, porque tudo pode acontecer
em meio a uma pescaria. Terceiro lugar, 1 Timóteo, ou melhor, 2 Timóteo, capítulo 4. Desculpa, vocês não vão saber qual é o versículo, que eu perdi o número do versículo, eu só tenho um capítulo. Que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exorta com toda a longanimidade e doutrina. Pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo, repreenda, corrija, exorte. Não tire esse texto daí, tá? Que esse texto vai servir para eu poder explorar bastante. Com toda paciência e doutrina. O terceiro tópico, queridos, é a perseverança. Paciência, perseverança. Paulo, ele está falando com toda paciência. Ah, pastor, mas eu sou pavio curto. Deus conhece o meu coração. A minha personalidade, eu sou assim. Não, você não é assim. Jesus, ele fez você perfeito. O mundo te corrompeu e você ama ser corrompido. Você ama ser desse jeito. Jesus, ele nos fez perfeito. O mundo nos corrompe e nós podemos mudar. Só mudamos se quisermos, porque Deus vai honrar o livre-arbítrio que Ele nos deu a cada um de nós. A orientação qual é? Pregue a palavra. Olha, esteja preparado a tempo e fora de tempo. Sabe o que quer dizer esse a tempo e fora de tempo? Não existe esse negócio de que, não estou preparado ainda. Poxa, eu não estou fazendo a escola bíblica ainda. Eu não estou ainda no CCM, eu não me matriculei no CCM, eu não fiz nenhum curso. Eu não posso, eu não sei, eu não conheço a palavra, eu não isso, eu não aquilo, eu não isso. Olha, queridos, deixa eu falar uma coisa para você. Uma faculdade de teologia faz uma diferença muito grande para o nosso conhecimento intelectual. Mas para a unção que vem de Deus, ela não faz nenhuma diferença. Sabe por quê? Porque a palavra do Senhor nos diz que Ele escolhe, Ele não escolhe capacitados, Ele capacita aquele que Ele escolhe. Então, se Ele te escolheu, se Ele te colocou na sua mão uma obra ministerial, Ele vai capacitá-lo a fazer. Ele é quem vai colocar as palavras. O problema muitas vezes é que nós queremos fazer com a força do nosso braço. E Deus, Ele quer que você se coloque: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Olha, é o Senhor, não sou eu. Aquilo que eu faço que não te agrada, apaga de mim, quebra tudo, quebra o vaso, faz de novo se preciso for. Porque muitas vezes nós, para não sair da zona de conforto, o pescador, ele precisa ser perseverante. Ele vai hoje, ele busca rede. Já teve dia, o Santônio, de chegar lá no barco e pegar a rede e não ter nada na rede? É poucas vezes acontece isso ou bastante? Parou de pescar por causa disso? Imagine você, queridos. Eu falo isso porque eu acompanhei durante 10 anos muitos pescadores aqui trabalhando aqui na praia. Então eu sei um pouco da vida desses caras aí. Imagine você o que é enquanto você está no aconchego, porque muitas vezes nós não valorizamos, né? Nós chegamos lá, pergunta lá o preço da tainha. Quanto está a tainha? Tá, quanto está a tainha? O quilo? Está R$25 o quilo. 25? Você está louco, meu? Que roubo! Sai fora, eu fui no mercado ontem, tá lá, a tilápia está R$9,90 o quilo, você está vendendo aqui a 25. Ô bonitinho, a tilápia é criada em viveiro, com ração. Esse peixe que você está comprando aqui na beira da praia, ele é a pesca artesanal, foi Deus que criou.
É Deus que alimenta. Ele é peixe fresco, ele é saudável. Teve um trabalho, valorize o trabalho do profissional. Está caro, não dá para você, não dá para o seu orçamento, não compre, mas não fique desfazendo, tirando o potencial, o trabalho do profissional. Tem um rapaz que mora num prédio aqui, próximo aqui do Veracruz, eu não me lembro o nome dele. Todos os dias, 7 horas da manhã, a gente ia assumir o serviço, daqui a pouco via ele estava lá com a tamanca, remando a tamanca. Sabem que é a tamanca? Em cima da tamanca e remando a tamanca. No verãozão é gostoso, o mar está pequeno, está calorzão. Agora imagine no inverno, o vento batendo, aquela chuva de vento, e o cara lá com a tamanca. Ondas, uma atrás da outra, e ele lá com a tamanca. Por quê? Porque ele deixou a rede lá, ele tem que visitar a rede. Porque se ele não for, tem os piratas que levam as redes embora, roubam as redes também. Ele tem que visitar a rede dele, porque se tiver peixe, ele não retirar os peixes que estão na rede, aqueles peixes vão apodrecer, ele vai perder aquela produção daquela noite. Ele tem que visitar, porque se por um acaso a rede escapou da poita, ele tem que amarrar novamente, porque se ele não, ele perde a rede. Ou seja, tem todo um trabalho, queridos. E se ele não pegou nada, o que ele faz? Amanhã ele está lá novamente, e depois da manhã ele está lá novamente, a semana que vem ele está lá novamente. Assim tem que ser a nossa vida como pescadores de homens. Nós temos que ser perseverantes na obra do Senhor. Nós temos que continuar investindo. Nós temos que continuar acreditando. Ah, pastor, mas não tem mais jeito não. Poxa, eu estou orando desde o ano passado. Eu estou orando faz 2 anos. Não tem mais jeito. Eu não convido mais. Olha, esse aqui eu não convido mais. Não percam as esperanças. Nós temos que ser perseverantes. Nós temos que ser pacientes. Só um parágrafo, um paralelo agora. Paulo está falando aqui a respeito da palavra. E olha para que a palavra serve, queridos. Em tempo e fora de tempo. Repreenda. Alguém gosta de ser repreendido aqui? Corrija. Alguém gosta de ser corrigido aqui? Exorte. Alguém gosta de ser exortado aqui? A palavra do Senhor, ela serve para nos doutrinar a andarmos segundo a vontade de Deus. Tem gente que quer a palavra de Deus só para usar, só para colher promessas, só para colher as benesses que a palavra nos traz. Não, 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, eu não serei atingido. Essa é para mim. Vai nessa força que eu sou contigo. Essa é para mim, essa palavra é para mim. Deus é comigo. Nós temos que amadurecer, queridos. Eu vejo uma geração de crentes muito mimado. Uma geração de crente não me toque. Uma geração de crentes onde tudo que se fala é motivo, não quero mais. Ah, vou sair, vou parar. E isso porque nós não trabalhamos aqui com aquela, né, com toda aquela corregedoria que algumas igrejas têm. Corregedoria, não, ó, tá de bermuda no púlpito, vai para o banco. Ah, pegou lá no centro, no baile do não sei das quantas, vai para o banco. Ah, brigou com o pai, vai para o banco. Brigou com a esposa, vai para o banco. Nós não somos corregedores. Mas mesmo assim eu ainda vejo muito dodói. Muito dodói. Sabe, crentes imaturos. Ah, porque fulano falou assim, vou fechar minha célula. Ah, eu não vou mais liderar a célula porque o meu supervisor não me honrou quando apresentou os frutos não sei das quantas. Ah, o meu pastor não falou oi para mim, não me cumprimentou. Crente dodói, queridos. Não são pacientes. E quando chega alguém, quando chega o pastor, quando chega a pastora, quando chega o supervisor, quando chega o líder de célula, aí vai colocar em prática a palavra está dizendo. Quando vai corrigir na palavra, quando vai exortar na palavra, espana.
Espana que nem parafuso, que nem porca no parafuso, não aguenta tranco. Em quarto lugar, o pescador ele precisa conhecer o peixe. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 22. Ou melhor, 2 Timóteo 2:22. 2 Timóteo 2:22. Fuja dos desejos malignos da juventude. Siga a justiça, a fé, o amor, a paz, juntamente com os que de coração puro invocam o Senhor. Dependendo do gosto do pescador, ele se dá ao direito de escolher que peixe ele vai pescar. Ele tem a rede certa para pescar. Eu quero tal tipo de peixe, então eu vou usar uma malha maior. Eu quero tal tipo de peixe, eu vou usar uma isca X para pegar tal peixe. Eu vou usar um anzol maior para pegar um peixe X. E o que de mim, dentre muitas testemunhas ouviste, e confia a homens fiéis que sejam idôneos para também ensinar aos outros. Nós precisamos desenvolver em nós a capacidade de transmitir esse DNA. Precisamos desenvolver em nós essa capacidade de transmitir a vontade de Deus, o desejo da pessoa, multiplicar as vidas. É por isso que nós vemos algumas células estacionadas, células que não se multiplicam, células que não geram frutos. É até legal, é bonito de se ver, é uma comunhão, poxa, estamos juntos, como diz a palavra lá em Atos, nós estamos juntos, nós temos tudo em comunhão, nós partilhamos o pão de casa em casa, às vezes nós nos encontramos na casa do A, às vezes na casa do B, isso e aquilo, mas não está sendo transmitido o principal. Olha querido, nós temos um objetivo aqui, é ganhar vidas. O pastor não coloca no esboço, olha, fazer uma caminhada de oração a semana que vem, passa um ano e tem célula que não faz uma caminhada de oração, porque é dependente do pastor colocar no esboço, a semana que vem vamos fazer caminhada de oração. Aí para não ficar de graça, em contrapartida aos supervisores, se o pastor não coloca também, ou se não cobra diretamente, passa um ano e o supervisor não cobra na reunião que precisa fazer. E aí às vezes, para eu não ser o bonzinho da história, me ocupo com tantas coisas e me esqueço do principal, que é ganhar vidas para Jesus. Me preocupo com coisas, me preocupo com compras, me preocupo com inauguração, e deixo de me preocupar com o principal, que é ganhar vidas para Jesus. Para ninguém ficar magoadinho comigo depois, falar que eu chamei atenção no púlpito. Também sou culpado. Você também, diabo. Temos feito a vontade de Deus, queridos. Temos nos empenhado em ganhar vidas para Jesus. Você jovem, tem se empenhado, a célula universitária está com o mesmo número, os mesmos membros, ou vocês têm se intensificado em oração por aqueles que vêm no mesmo ônibus com vocês, ou já pararam, já desistiram, não vou chamar mais não, pastor, porque eu estou chamando o ano passado inteiro, e eles não estão nem aí. Precisamos conhecer. Jovem vai ganhar jovem. Ele fala a mesma língua dos jovens. O jovem, ele vai estar no meio dos jovens, ele vai se envolver com os jovens. As mulheres vão ganhar mais as mulheres. Por quê? Porque é o meio dela. Então eu vou no salão, a mulher vai no salão cortar o cabelo, fazer unha, pintar alguma coisa, vai lá, fala de Jesus, para de falar mal da igreja. Nossa, que ridículo. A mulher vai para o salão para falar mal da igreja. Aí a pessoa que está no salão, que não conhece Jesus, eu vou para essa igreja nada.
Tem alguma coisa errada na sua igreja? Resolva dentro da sua igreja. Tem coisa errada dentro da sua cela? Resolva com essa cela. Seja homem, seja mulher de Deus. A palavra do Senhor diz que se você tem alguma coisa contra o teu irmão, vai ter com ele, não é vai ter com o seu vizinho, não é vai ter com a mulher do salão, não é vai ter com o amigo da escola, não é vai ter com o líder da outra célula, que isso aí é fofoca, é princípio satânico. O diabo tem usado pessoas aqui dentro para falar um da vida do outro. Vai lá, fala com o seu líder de célula, converse com ele. A palavra do Senhor diz que se ele te ouvir, pô, você ganhou o seu irmão. Sua amizade pode, a partir daquele momento, pode ser o seu melhor amigo, pode fazer parte do seu grupo seleto, pode ser aquele que reclina no seu ombro, pode ser aquele que amanhã vai te ligar pedindo conselho. Mas você precisa quebrar os paradigmas e se aproximar. O diabo arma ciladas, o diabo arma as armadilhas, e às vezes preferimos virar a cara e sair falando da vida dos outros, sem chegar naquele que interessa, no pivô da conversa, aquele que realmente é o pivô da conversa. Muita infantilidade espiritual. Em quinto lugar, Romanos capítulo 1, versículo 15 ao 17. Romanos capítulo 1, versículo 15 ao 17. Por isso estou disposto a pregar o Evangelho, também a vocês que estão em Roma. E eu não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego. Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. O quinto tópico, eu não posso me envergonhar do Evangelho. O pescador, ele não se envergonha de ser pescador. Você já viu algum pescador com vergonha de ser pescador? O pescador, ele tem que sair com a tralha dele para ir pescar. Não dá para ele sair de terno e gravata, né? De terno, gravata, de tênis All Star, calça jeans, eu vou pescar. Não, geralmente é de chinelo, uma bermuda. O pescador, ele sai. Fala para mim aí, eu não uso perfume, então não conheço. Fala para mim o nome de um perfume bem caro e bem gostoso que vocês acham aí. Balbec. Avanço e Balbec aí, ó. O Otávio falou avanço. O pescador ele sai quando você vai lá comprar peixe, o pescador está cheirando avanço, está cheirando Balbec. Tchu and tchu. O pescador ele está cheirando peixe. O pescador está cheirando peixe, na sua mão tem algumas escamas. Ele está limpando o peixe ali, tem escamas na sua mão, tem sangue. Quando ele vai tirar o peixe, quando ele vai arrancar o peixe da rede, machuca o peixe, então vai ter alguns vestígios de sangue ali. Ele não tem vergonha daquilo que ele faz. O verdadeiro pescador, ele tem orgulho daquilo que ele faz, queridos. Esses dias eu vi uma postagem no Facebook, eu achei lindo. Uma mãe, um aniversário, era um aniversário de uma criança, e estava lá um bolo, não sei quantos viram aqui, um bolo, e o enfeite do bolo era bonequinho da pessoa que trabalha na coleta seletiva. Alguém viu esse bolo? Alguém viu? Aí, o depoimento lá é o seguinte: o filho pediu que queria a festa decorada do seu pai, do trabalho do seu pai, porque ele sentia orgulho. O pai dele era o herói dele, e o pai dele trabalhava na coleta seletiva. Aí tinha lá, foram pessoas vestidas da coleta seletiva, os desenhos da parede, tudo, era aquela pessoa vestida de amarelo.
Não importa o que você faça, queridos, ame aquilo que você faz. O pescador, ele não tem vergonha. Jesus está falando aqui através de Paulo: eu não tenho do que me envergonhar. Eu não tenho, não existe. Deixa eu ler aqui. E assim, quando está em mim, estou pronto para também vos anunciar o Evangelho. Eu estou pronto para pregar o Evangelho. Estou pronto para também vos anunciar o Evangelho a vós que estáis em Roma, porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O Evangelho de Cristo é poder para a salvação. Por que tem gente que tem vergonha de falar de Cristo? Tem vergonha de andar com a Bíblia debaixo do braço? Tem vergonha de falar: eu sou crente, eu sou cristão? Não podemos nos envergonhar do Evangelho de Cristo. A palavra do Senhor diz: aquele que se envergonhar perante o homem, eu também me envergonharei dele perante o meu Pai que está no céu. Tem gente que tem vergonha de tudo. Leva uma palavra, leva o líder de célula. Olha, dá para você levar uma palavra nos dízimos e as ofertas lá? Não tenho vergonha, não tenho vergonha. Dá uma bica na vergonha. Dá uma bica na vergonha. Acho interessante, rapaz. Sabe o que é mais interessante? Deus que me perdoe uma coisa dessa, né? Nós estamos aí prestes à chegada do carnaval. Olha, se você é que eu não morava aqui, então não conheço, não cresci com o pessoal daqui. Eu cresci com o pessoal lá. Mas tem muita gente que cresceu comigo lá, que na época de carnaval, final do ano, se vestia de mulher para jogar futebol. Solteiro era casado contra solteiro. Se vestia de mulher. Bebia, tomava as cachaça. O que cachaceiro faz quando toma as cachaça? O amor dele é o amigo dele, né? O amor dele é o amigo dele. Eu gosto de você pra caramba, te considero pra caramba, meu. Você é isso, você é aquilo. Pula. Vai pro estádio e grita Corinthians, Corinthians, e briga pelo Corinthians, e paga, enfrenta a fila, passa a noite. Teve o final do campeonato lá no Rio de Janeiro esse final de semana. Justiça tinha decretado portões fechados. Só foram 39 mil torcedores, mesmo com a decretação do portão fechado. Só foram 39 mil. Começaram a quebrar tudo lá. E tinha mulher, tinha velha que não tinha o que fazer, não tinha uma roupa para passar, estava lá. Tinha mulher com criança. Tinha mulher com criança. Não tinha o que fazer. Porque eu vou falar uma coisa: a justiça decretou portões fechados, e eu vou para a porta do estádio, mulher ainda, fica feio para o homem, né? Agora mulher com criança. Aí depois, o que mais me revolta, sabe o que é? É que a Globo, a Rede Globo, né? Esse enviado de Satanás aqui no Brasil, culpou a polícia. Polícia violenta, a polícia despreparada. A polícia tem que soltar uma nota para justificar por que estava usando bomba. Olha, tinha crianças, tinha mulheres. Se deixa invadir, se deixa quebrar, a polícia é ineficiente. A polícia ficou só assistindo. Que polícia é essa que não tomou uma atitude? Aí, quando se converte, quando era do mundão fazia tudo isso. Quando se converte, tem vergonha de vir aqui dar um testemunho. Olha, eu era assim, era assado, mas eu era, porque Jesus me libertou, e hoje eu sirvo a Deus. Tem vergonha de vir aqui, olha, dizem que não tem emprego em Mongaguá, mas Deus abriu porta de emprego para mim, e hoje eu estou empregado para a honra e glória do Senhor. Nós temos, olha queridos, tem um monte de testemunha aqui. Todo mundo que fala alguma coisa para mim: olha pastor, porque aconteceu, glória a Deus meu irmão, quero ver você lá na frente testemunhando isso aí, hein? Só que eu não cobro não, sabe? Porque não sou eu, é o Espírito Santo de Deus que convence. Então eu só aviso, quero você lá testemunhando. Então, já deixei a dica, vem testemunhar para edificar a igreja. Mas tem gente que tem vergonha. Tem vergonha de falar aquilo que Deus fez, tem vergonha de falar aquilo que Deus faz. Que tipo de evangelismo nós estamos fazendo na nossa célula, na nossa casa?
Que tipo de evangelista nós estamos sendo no nosso trabalho? Lá no seu trabalho, queridos, a conversa continua a mesma quando você chega? Porque se tem dois conversando de algo que é impuro, algo que não é bom, e quando você chega continua a mesma conversa, é porque você não está fazendo a diferença. É porque você não é luz nesse mundo. Porque a luz, ela ilumina. Se lá na escola estão vendo vídeo pornográfico, estão falando besteira, contando piada suja, e quando você chega, você entra na festa e continua a mesma coisa, você não está sendo luz, você não está sendo um evangelista. Você está sendo mais uma pedra de tropeço para o Evangelho de Deus. Você está impedindo que essas pessoas venham para Cristo. E é tempo de nós mudarmos a nossa forma de pensar. Está pesado? Está pesado o culto hoje? Todo mundo quer ouvir bênçãos, portas abertas, chaves, cura, prosperidade. Mas a palavra do Senhor, como nós vimos naquele versículo, serve para corrigir, serve para exortar. E hoje Deus me trouxe aqui para exortar, que nós estamos muito parados. Nós estamos muito preocupados com fazer, nós estamos muito preocupados com o nosso eu, com o achômetro, com isso, com aquilo. Ah, tem que pintar, ah, porque está chovendo, ah, porque a minha rede, porque a minha célula, ah, porque o meu, muito eu, é muito eu. É muito eu. Sexto lugar, nós precisamos ser sábios. Provérbios capítulo 11, versículo 30. O fruto do justo é árvore de vida, e o que ganha almas. O fruto da retidão é árvore de vida, e aquele que conquista almas é. Nós precisamos ser sábios, queridos. A sabedoria é algo que acompanha a vida de um pescador. Ele pode nunca ter entrado em uma escola. Ele pode não saber escrever o seu nome num papel. Mas a experiência do dia a dia faz com que ele olhe para o céu e diga se vai chover ou não. Olha, está vindo chuva, não vou entrar no mar hoje porque está vindo chuva. A experiência que ele adquiriu, a sabedoria que ele adquiriu, faz com que ele saiba que tipo de isca ele vai usar para pescar qual tipo de peixe. A sabedoria vai mostrar para ele onde é o local onde tem mais peixe, qual é o tempo de pesca apropriada para aquele tipo de peixe, aonde eu vou jogar a rede, aonde eu vou passar a rede. Ele vê uma mancha no mar, no inverno principalmente. Mancha nas ondas é sinal do que, seu Antônio? Tainha. Então não vou perder tempo jogando a minha rede lá onde está limpinho, onde está bonito. Não, vou jogar onde tem mancha. A probabilidade de eu pegar a tainha é ali, ó, porque tem mancha. Sabedoria. Nós precisamos ser sábios, queridos. Sábios no andar, sábios no pensar, sábios no falar, sábios em todas as coisas. É tanta falta de sabedoria, tanta falta de sabedoria. Aí o líder está lá na célula, e de repente surge um assunto polêmico, seja ele de qualquer natureza, e aí o líder tem que ser sábio, amém? O líder tem que ser sábio. Nós fomos chamados para quê? Para sermos agitadores ou pacificadores? Então crente de verdade, só o crente de verdade, o crente de mentirinha não. O crente de mentirinha pode fazer essas coisas, mas o crente de verdade, quando surge uma situação que vai constranger, que vai causar mais polêmica ainda, o que o crente de verdade faz? Ele pacifica. Eu sou pacificador. Não é por aí não, gente. Não, você entendeu errado. Não, que isso, pastor, que entendi errado, foi isso mesmo. Não, meu irmão, pelo amor de Deus. Não, você entendeu errado. Foi isso não.
Sai lá, confusão com o vizinho lá, um crente de verdade vai fazer o quê? Vai ser pacificador. Ele vai chegar, ele vai pacificar, ele vai fazer de tudo para poder pacificar. Tem situação lá no trabalho, o crente ele tem que ser o pacificador, ele não pode entrar no meio chegou lá, vamos dar porrada, vamos chutar, vamos... Não, crente, calma gente, não é com violência que vamos resolver as coisas não, calma. Deus nos chamou para sermos pacificadores, queridos. A paz do Senhor que excede todo o entendimento. Em último lugar, para nós encerrarmos, o verdadeiro pescador, ele não pesca em lugar errado. 2 Coríntios capítulo 10, versículo 17. 2 Coríntios capítulo 10, versículo 17. Põe o 16, por favor. Para que possamos pregar o Evangelho nas regiões que estão além de vocês, sem nos vangloriarmos do trabalho já realizado em território de outro. Contudo, quem se gloriar, glorie-se no Senhor. A minha versão aqui está assim: para anunciar o Evangelho nos lugares que estão além de vocês, e não em campo de outrem. Gente, nós temos as nossas estratégias de ganhar vidas para Jesus. Deus ele nos dá as estratégias, Deus ele nos dá as direções, e não só para mim, dá para você também. Não utilize essas estratégias para ir tirar membro de outra igreja. Mas eu queria tanto que ele congregasse com a gente. Eu queria tanto que ele... Tem gente que fica gastando munição com alguém que já está sendo alimentado, já está sendo cuidado, já tem mas o pastor não cuida. Quem tem que ver isso é ele. Quem tem que ver isso é ele. Aí nós temos os nossos evento ponte, nós temos as nossas festas aqui na igreja, com o objetivo, com o cunho, com o alvo de ganhar vidas para Jesus. O que acontece? É um monte de crente de outra igreja. A pessoa convida um monte de crente de outra igreja. Texto bíblico falando, não é para fazermos isso. É antiético, é imoral. Eu não gosto quando membros de outra igreja ficam assediando membros da igreja aqui. Eu não gosto. Tem pessoas que chegam para mim, aqueles que ainda, como que eu posso dizer, mesmo sem eu ficar cobrando, mas tem gente que respeita a autoridade pastoral. Não tem gente que chega e, pastor, olha, fui convidado para ir num seminário na igreja tal assim, eu quero participar do culto assim, fui chamado para pregar na igreja assim. Eu nunca falo não para ninguém, nunca vou falar não para ninguém, mas não fico à vontade. Sabe aquele, que eu posso dizer, aquele ciúme santo, se é que isso existe? Ciúme gospel? Essa é nova. Então não gosto. Da mesma forma, eu creio que os outros pastores também não gostam. Uma coisa é você sair daqui, eu vou ser usado lá, pastor, eu vou pregar na igreja tal. Glória a Deus, vai com Deus, que Deus te use para converter vidas. Agora tem gente que sai daqui para participar da campanha da Conchinchina da Serra, não sei da onde. Vou participar da campanha da areia que veio de Israel. Vou participar da campanha do óleo que veio do Monte Horebe. Vou lá que eu vou passar lá o lenço do chapelão, o lenço do chapelão, o lenço ensanguentado. Então, queridos, o pescador sabe aonde ele pode pescar. O pescador ele sabe, existe um tempo, vamos supor, tá no defeso do camarão.
Nós estamos no defeso agora, né? Começa dia 1º. Então começa dia 1º o defeso do camarão. O pescador profissional, o pescador que honra a carteira de pescador que ele tem, não vai pescar camarão no defeso. Ele corre o risco de ser preso, corre de pagar uma multa enorme. Nós temos que saber aonde nós vamos pescar, como nós vamos pescar, quais são as armas que nós vamos utilizar para essa pesca, queridos. Nós precisamos nos preparar. Eu comecei com o texto de Marcos capítulo 1, versículo 14. Peço para você já ficar de pé. Eu quero ler ele novamente. E depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galiléia, pregando o evangelho do reino, e dizendo: o tempo está cumprido, e o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no evangelho. E andando no mar da Galiléia, viu Simão, André, que lançavam rede no mar, pois eles eram pescadores. E Jesus lhes disse: vinde após mim, e eu farei que sejam pescadores de homens. Por que que Jesus, ele falou para que eles seguissem Jesus? Porque Jesus queria fazer deles pescadores de homens. O versículo 15 nos responde: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. O reino de Deus está próximo. Eu ouvi um pregador falar que Deus está com pressa. Eu não acredito nessa afirmação. Quem tem que ter pressa somos nós, porque o reino de Deus está próximo. Deus tem um tempo determinado para todas as coisas. Nós é que temos que ter pressa. O preço ele já pagou, o time ele já montou, as armas ele já forneceu, a proteção ele nos deu, a direção também nos dá, o cuidado ele tem tido com cada um de nós. Basta nós fazermos a nossa parte. Amém, queridos? Curve a sua cabeça. Senhor, nós te exaltamos, Pai. Nós bendizemos o teu santo nome, Senhor, e queremos nessa noite, Deus, uma palavra que pode até aparecer para alguns uma palavra dura, mas é a tua palavra, Senhor. E a tua palavra diz que ela é para nós como lâmpada para os nossos pés. Se o Senhor nos trouxe para essa noite para falar sobre este assunto tão importante, é porque nós estamos relapso nesta área. Por isso, Espírito Santo de Deus, que o Senhor venha nos direcionar, Senhor, a começar de mim, Senhor, a começar dos pastores dessa igreja, ó Deus, passando pelos supervisores, ó Deus, que nós venhamos a cada dia, Senhor, estar buscando estratégias, não para sermos melhores do que ninguém, mas para ganharmos vidas para o teu reino. Que os líderes de célula venham estar compromissados com a tua obra, Senhor. Quantos líderes estão relapsos? Quantos líderes estão liderando apenas de corpo presente, mas não têm tido uma vida consagrada no altar do Senhor? Deus, quantos anfitriões às vezes recebem por obrigação e não por amor. Que o Senhor venha colocar, Senhor, no coração de cada líder, cada anfitrião, cada membro da célula, o compromisso com as suas células. Deus, que cada membro dessa igreja venha entender a importância de fazer discípulos, a importância que o Senhor dá pelas almas que estão ainda, Senhor, sem conhecer a Ti. Que nós venhamos, Senhor, sair da zona de conforto, que nós venhamos entender que nós temos um chamado, um objetivo, e nós não temos que nos gloriar, não temos que nos exaltar, porque nos é imposta esta obrigação de pregar o teu evangelho. Deus, nós te agradecemos por esta palavra. Nós queremos abençoar esta igreja, abençoar cada líder que aqui está, aqueles que aqui não estão, ó Deus, mas eu creio que vão ouvir a tua palavra pelas redes sociais, que cada um possa ter, Senhor, um despertar, e que possam mudar a sua forma
de servir a Ti, buscando obedecer o ID do Senhor. Nós te agradecemos, papai, no nome de Jesus. Aplauda ao Senhor, queridos.